Voltamos a apresentar Panorama 95. Marcos Dantas. 7h52, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 21 de novembro do ano 2024. Gente, hoje o papo é dinheiro no bolso e tempo na agenda. Se você tem um negócio, sabe que acertar as contas no fim do ano pode ser um drama, mas calma, que a tecnologia está aqui para jogar no seu time, né? Vamos bater um papo com quem entende do assunto, o diretor da Vigo Sistema, nosso amigo Cleiton. Ele que é especialista em fazer a tecnologia descomplicar a vida financeira dos empresários, né? Se prepare porque o programa de hoje está imperdível. Cleiton, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvinte da 95. Qual o truque para lidar com a pilha de recibos e extratos de cartão sem perder o sono? Marcos, boa pergunta. Na realidade, irmão, hoje, cada vez mais, o mundo digital vem tomando de conta. Então, hoje, de 100% hoje das vendas, se você conversar com um comerciante, mais de 50% hoje as vendas são digitais, né? Então, quando eu falo digital, é o dinheiro em cartão, né? O dinheiro em papel. Então, qual o grande problema, né? O grande problema é o seguinte, é que hoje o pessoal não consegue fazer essa gestão, ele não consegue fazer o controle dessas vendas digitais. Então, daqueles ainda que fazem, vou dizer assim, 10% dos que vendem cartão, daqueles que fazem algum controle, usa planilha. E a planilha, ele é uma ferramenta, mas não é a melhor ferramenta possível para poder você fazer isso. Por quê? Porque você só consegue medir do que a informação é chegada na sua mão. Então a planilha é um recurso, vamos dizer assim, muito escasso, um recurso muito fraco para fazer esse tipo de gestão, né? Então é por isso que existem ferramentas para que possa automatizar esse processo de fiscalização das vendas em cartões. Porque vender cartão é bom, mas melhor do que vender é você receber. E você ter 100% de certeza de fato o que você vendeu, se de fato você recebeu. Agora, um sistema automatizado, ele pode economizar meu tempo e o dinheiro? Muito. Vamos lá, Marcos. É uma das coisas que eu mais escuto e uma das coisas que eu mais vejo são os empresários tendo um retrabalho gigante nessa questão de humanizar esse processo de querer fazer o controle de cartões de forma manual. Exemplo. Imagina só um estabelecimento comercial onde tem vendas em cartões, onde ele parcela em 10, em 2, em 6 para o vencimento. Então, sei lá, ao término do dia ele está com 50 comprovantes de cartões na mão. E no outro dia ele vendeu mais 50 vendas, no outro dia ele vendeu mais 50. Então, o que é que acontece? Aquele empilhamento de comprovante de cartão é nada mais, nada menos do que a pessoa ter que daqui a um mês, 2, 3, dependendo da quantidade de vezes que você vendeu, sei lá, em quantas parcelas você vendeu, se você vendeu em 10 vezes, você tem que guardar aquele papel durante 10 meses para poder acompanhar se de fato aquele dinheiro entrou na conta, se de fato a taxa que você acordou está sendo praticada, se de fato não houve nenhum cancelamento dessa venda. Cara, é um mundo muito sinistro. Esse mundo de vendas em cartões. Todo mundo pensa que vender cartão é muito seguro, mas não é. Eu tenho aqui dezenas de casos de clientes que já teve e tem prejuízos e não sabiam, e depois que a gente colocou uma ferramenta chamada conciliador de cartão na sua empresa, que é nada mais, nada menos do que um raio-x da sua vida financeira em cartão. Ele dá todo um diagnóstico, ele dá toda uma auditoria de tudo que você já vendeu em cartão. Então, com isso, cara, é como se fosse uma ressonância magnética que a pessoa faz no corpo humano, que vai ver se tem alguma coisa de errado. Então, do mesmo jeito, é um raio-x da vida financeira em cartão, que ele dá 100% de certeza se de fato de tudo que você vendeu, você recebeu. Você pode dar um exemplo de como a automação facilita uma tarefa comum do dia a dia de um negócio? Pronto, vou dar um exemplo bem fácil. Imaginem o seguinte setor, a pessoa que tem uma ou mais lojas e tem um fluxo muito grande
certo? Em vendas de cartão. Então você tem que botar praticamente uma pessoa exclusiva para poder ficar fazendo essa conferência. E isso demanda tempo, demanda recurso. E o que é que adianta você ter uma pessoa, por mais que seja hiper mega competente, ela não receber 100% das informações para fiscalizar? Porque você só consegue fiscalizar as informações que chegam até a sua mão. E hoje as vendas em cartões você só vê no seu extrato bancário só crédito. Entrou hoje 10 mil, 5 mil, 6 mil, 3.500, tá. E os débitos que você não vê? E aí você pergunta, por que você não vê os débitos? Porque todas as despesas já foram deduzidas antes de ter feito o crédito. Então, por exemplo, aluguel de maquineta, por exemplo, que diz que é gratuita se você vender até 50 mil, por exemplo, você acordou que eles não iam cobrar, aí eles cobram. Peguei casos de cliente pagando R$600 de um aluguel de um POS, é um absurdo um negócio desse. Mas ele está errado adquirendo de cartão? Não. Se eu estou cobrando R$600 a você está pagando, está achando ruim, está errado? Não está. Mas é justo isso? Não é. Então, assim, o combinado nunca sai caro. Então, esse tipo de informação, o contribuinte ele não consegue visualizar dentro do seu negócio. Outra, muita fraude em relação a link de pagamento e vendas em cartões e aproximação. Então, é uma coisa que constantemente as pessoas são fraudadas. Exemplo, eu vou no estabelecimento de confecção ou qualquer que seja o segmento, compro pela internet, né? Aí você manda o link de pagamento, sei lá, eu estou lá em São Bento, na Paraíba, faço uma compra aqui no digital, você manda o link de pagamento para mim no meu WhatsApp, eu faço o pagamento e aí o que é que acontece? A pessoa usando de má fé, após um mês, chega a fatura de cartão, por você ter compra o pertence, né? E a pessoa liga para a adquirência de cartão e diz, não reconheço essa compra. Então, o que é que acontece? É estornada essa venda do dono da loja, ele fica com esse prejuízo e o cliente é creditado. Então, quer dizer, a pessoa que vendeu o produto se sai prejudicado. E ele não sabe disso, porque se na realidade a adquirente de cartão ligasse para o estabelecimento comercial confrontando, Cleiton, tudo bem, o cliente tal, está questionando que não houve essa compra aqui, você confere, realmente não houve, tal. Então, se houvesse uma, vamos dizer assim, uma averiguação, então ficaria até mais fácil, né? Você ficaria ciente que a pessoa estaria cancelando, mas o grande problema é esse, que não tem essa confirmação. Simplesmente a adquirente de cartão dá por 100% de verdade que o cliente é o dono da razão e ele é o verdadeiro e o estabelecimento é quem está errado, há um estorno dessa venda e aí quem fica com prejuízo é o cliente e ele não consegue visualizar isso. Porque se conseguisse visualizar os débitos lá no extrato, fica também muito fácil, né? Vamos supor, entrou 20 mil em cartão, menos 5 mil, menos 100, menos 200, menos 300, ele ia perguntar, oxe, o que é esse menos 100? O que é esse menos 200? Então, óbvio que você ia se incomodar e ia procurar saber o que é aquilo, mas o grande problema é que tudo isso é debitado antes do dinheiro ser creditado, você só vê o crédito, você não fiscaliza e você também não acompanha nada, então dá por, vamos dizer assim, por certo que aquilo está certo, né? Então a gente vê hoje grandes problemas relacionados a isso, né? Cleiton, quais são os erros mais comuns que acontecem sem a ajuda da tecnologia e como evitar? Vamos lá, os erros mais comuns são os seguintes, são, primeiro, divergência de taxa, é uma coisa muito comum. As adquirentes de cartão, Rede, Cielo, Stone, Mercado Pago, enfim, hoje tem uma infinidade aí de fintech que no meio do jogo eles mudam a regra. Então, por exemplo, ele combina com você que vai cobrar 1% no débito, uma venda no débito, sei lá, 2% por vencimento, 2,5% até 6 vezes e 3% até em 12 vezes, por exemplo. Mas do nada, né, após 3 meses, 4 meses, 5 meses ou num determinado período, eles esquecem dessa negociação que foi feita com você e o que era 1% passa a estar sendo cobrado 2%. O que era 2% passa a ser 4% e por aí vai. Então, o que é que acontece? Pelo fato do contribuinte ele não estar acompanhando, não tem nenhuma ferramenta que consiga auditar isso para ele, então ele está sendo lesado, né? Então o combinado é o que eu digo pessoal, o combinado não sai caro. Então se você combinou 1%, tem que ser 1%, se você combinou 2%, tem que ser 2%. Se você combinou que a máquina ia ser só R$39 o aluguel, ela não pode ser 600 nem 99, ela tem que ser 39. Então um dos erros mais comuns são esses, são as divergências de taxas, são aluguéis de maquinário
maquinetas que dizem que não cobram e cobram. Muitas das vezes também, um grande problema que a gente tem aí é aluguel de máquina, que eles cobram que você já devolveu. Então, veja só, você estava utilizando uma maquininha de cartão, um POS da vida, aí danificou-se e você pediu para trocar. Aí o pessoal, além de estar cobrando o aluguel da maquininha ativa que você está usando, estão cobrando também a que você devolveu. E ele também, o contribuinte, não consegue fiscalizar isso. Entende que isso é um mundo muito sombrio? Entende que muitas das vezes o contribuinte hoje já está levando uma cacetada e sem saber. Por quê? Porque de fato não está claro. Tudo que não está claro, fica difícil você tomar uma decisão para saber. Por quê? Como é que você vai questionar alguma coisa que nem sabe que está sendo cobrado? O problema é esse. Agora, como é que eu saberia que a automação está realmente fazendo a diferença no meu negócio? Vamos lá. Hoje, as pessoas que ainda fazem algum tipo de conciliação, mesmo que seja manual, por planilha, por exemplo, de 100% dos comerciantes que eu converso, eu acho que, olhe lá, 10% realmente fiscaliza, vamos dizer assim, de uma forma arcaica ainda, numa planilha, lançando todas as vendas nos cartões para poder ter um controle, certo? Isso aí é o quê? Desperdício de recurso. Por quê? Por que desperdício de recurso? Porque ele está gastando tempo para fiscalizar algo que ele não consegue fiscalizar na íntegra. Então ele tem, sei lá, 50%, por exemplo, das coisas, vamos dizer assim, auditáveis. Então, com uma ferramenta, ela consegue fazer isso de uma forma simples, fácil, sem desperdício de recursos. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem uma farmácia onde ele tem 8 farmácias e ela tem uma pessoa só para fazer essa conciliação de cartão. Então, olha o custo do investimento que essa pessoa vai ter. Então, mesmo que você coloque uma pessoa em tempo integral para poder fazer esse controle, ela não conseguia fazer de forma eficiente. Que, inclusive, no dia que a gente implantou essa ferramenta lá, ele disse, não, nunca deu errado, tudo tá certo, tá tudo bacana. Eu disse, é mesmo, E como é que você verifica se tá cobrando um aluguel inativo? Não sei. E como é que você vê se houve um cancelamento? Eu não sei. E como é que você vê se houve... Não sei. E como é que você tá dizendo que esse negócio tá dando certo? Aí ele deu uma risada, é mesmo. Então, depois que a gente implantou essa ferramenta lá, em vez de ela passar o dia todo agora fazendo isso, ela gasta só 10 minutos. Por quê? Porque é o tempo que ela importa um arquivo para dentro do sistema e esse arquivo consegue fazer uma conferência de 100% eficaz se de tudo que ela vendeu, se ela recebeu, se as taxas estão corretas, se está sendo debitada alguma coisa indevida. E aí sim, em cima dessas informações, ela consegue ser ressarcida de tudo que foi debitado indevidamente. Se você pudesse dar uma dica de ouro para quem quer começar 2025 de forma 100% organizada, qual seria? Qual a dica que eu daria? Boa. Cara, a dica que eu daria era o seguinte: não confie nas adquirentes de cartão. Eu digo muito ao pessoal, é como se fosse um plano de saúde. Você ter uma ferramenta que possa te dar clareza e que possa te dar uma aceleridade na informação é muito melhor do que você não ter nada. Então, uma solução, um software que faça com que ajude a você a ter essa clareza, ela se paga. Então hoje você, por mais que a pessoa passe 1 hora ou 2 tendo que fiscalizar tudo isso, se você dividir o salário dela e colocar que mesmo ela se dedicando 1 hora ou 2, ela se debruça em cima disso e não consiga te dar 100% de certeza, então, cara, para que você está gastando tempo e dinheiro fazendo algo que esse algo não é 100% certo? Então, a ferramenta vai te ajudar a você ter 100% de certeza e eficácia. Então, a dica que eu diria é: tenha zelo pelo seu dinheiro, porque muitas das vezes quando os empresários já nos procuram é porque a dor já está muito latente. O dinheiro entra e ele não sabe onde é que está. E a ferramenta não, a ferramenta ela se paga. Por que ela se paga? Porque ela faz de uma forma simples, rápida e eficaz tudo aquilo que um ser humano faria de forma remota, de uma forma manual e burocrática. Então, automatizar um processo é muito bom, por quê? Porque agiliza o processo. Imagine que eu quero cobrar de um pedreiro que ele me dê produção, mas não dou uma régua, não dou um prumo, eu não dou uma trena. Como é que esse pedreiro vai produzir? Como é que ele vai acelerar o processo? E a ferramenta é justamente isso. Então hoje, se você fizer a grosso modo, por exemplo, de 50% a 60% das vendas em cartões, então a gente está falando aí, no ano, um cara que, sei lá, que se vender 50 mil por mês, que eu vou botar uma média bem baixa em cartão,
cara, já vende mais de R$500 mil em cartões e que não está fazendo nenhuma conta e acha que está 100% certo. Eu tenho dezenas de casos aqui que eu posso contar aqui de Caicó, não vou falar nomes para não ser antiético, mas ontem mesmo me reuni com um empresário que de janeiro para agora, quer dizer, mês 11, a gente descobriu um rombo de quase de R$10 mil de descontos indevidos da conta dele. E ele ficou assustado. Eu disse, lógico, cara, porque tá gostoso, tipo, tá entrando, você não tá sentindo falta, porque tem um volume financeiro considerável. Mas aí o que é que acontece? Esses R$10 mil aqui só de um CNPJ, que tem 5 CNPJ. Então só de um CNPJ você tem esse buraco aí. Multiplique vezes 5 agora aí e veja quanto é que não daria para se pagar. Já dá para pagar o seu 13º dos seus funcionários. Então, assim, muitas das vezes é um ralo, que é uma torneira que está aberta, que está pingando aquela água, você não está vendo por quê? Porque esse vazamento está por trás da parede. E não te incomoda, por quê? Porque está atrás da parede, como é que você vai tomar uma ação de corrigir um vazamento de água cujo você não está vendo? Então, por tudo isso, vale a pena investir em automação? Com certeza. O conselho que eu daria invista em tecnologia na sua empresa, porque a tecnologia vai fazer com que você faça as coisas de forma mais eficaz, mais eficiente, de uma forma mais orientada, e com isso você vai ter ganhos. Que esse ganho é o quê? Como eu te falei, é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Então, por mais que hoje está bem bonitinho, né? É igual a seguro de carro. Às vezes a gente paga seguro de carro, acha que passa 1 ano, 2, 3, nunca tive um sinistro, nunca teve nenhum problema, não vou ter mais. E quando pensa que não, você cai numa cilada. Do mesmo jeito é o conciliador de cartão. É se meter a mão lá, você está ciente e você vai ressarcido. E se por algum acaso já retiraram de forma errônea alguma despesa indevida, o sistema ele consegue fazer com que você seja ressarcido. Então, até 1 ano para trás, dependendo da sua adquirente, nós conseguimos fazer uma auditoria e com isso você consegue ser ressarcido de tudo aquilo que foi descontado indevidamente. Que bom. Cleiton, obrigado por sua participação. Onde é que a gente encontra a Vigo Sistemas? Marcos, muito obrigado. A Vigo Sistema hoje ela encontra na rua Zeco Diniz, em cima do prédio de P. Araújo, certo? Centro de Caicó, não é Centro isso? de Caicó, ali na lateral da Paricompra, ali em frente à clínica do Dr. Salvador. E aquelas pessoas que queiram conversar, tomar um cafezinho sem nenhum compromisso, a gente bater um papo, esclarecer. Não temos só essa solução, somos um hub de soluções, né? Uma empresa que, inclusive agora recentemente, semana passada, nós tivemos num evento muito bacana, que foi Conexão Comarketing Natal e da Comarketing aqui em Caicó. Augusto está de parabéns por esse belíssimo evento que ele fez. Mais de 300 CNPJ, mais de 16 redes. A união de todas essas redes, eles faturam em torno de 5 bilhões no ano, quando junta todos esses CNPJs e várias empresas, várias redes. Por exemplo, tem uma rede com 40 CNPJs, outra rede com 20 CNPJ, outra rede com 30. E a soma de toda essa rede aí fatura aí em torno de 5 bilhões. E foi um dia muito especial porque trouxe muito network, muito dessas empresas. Fechei com mais de 50 CNPJ nesse dia, com mais de 50 clientes, porque todos eles tinham essa dor, todos eles deram um caso e eu mostrei e eles adquiriram nossa solução. Então, assim como eu estou falando, 50% da cura é você saber a doença. Então, todos eles sabiam a doença, sabiam que era capaz, sabe que existe isso, mas nenhum deles, vamos dizer assim, tinham tomado essa ação. E neste dia, quinta-feira passada, eles tomaram essa decisão e eu fechei com mais de 50 CNPJ, justamente porque eles têm também essa dor. Então, uns são menores, outros são maiores, uns com faturamento maior, outros menores, mas todos têm. Que bom, 8 horas 11 minutos, confirmando 8 e 11.